Irmãos, graça e paz, estamos aqui para mais uma transmissão do nosso culto ao vivo, aqui direto da Igreja Presbiteriana de Jacareí. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 148. O Salmo de número 148 diz assim: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e o estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhes executam a palavra, montes e todos os onteiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes, todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. À luz dessa palavra que nos convoca nessa manhã a adorar, a exaltar, a bendizer o nome santo do Senhor, nós vamos agora louvar o seu santo nome através de uma oração. Senhor, queremos te bendizer nessa manhã, te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito. Muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã podemos nos juntar, mesmo que virtualmente, Senhor, mas adorar e exaltar o teu santo nome. Te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem sustentado a tua igreja. Até aqui o Senhor tem fortalecido o teu povo. E nós te pedimos para essa manhã mais da tua graça, mais da tua misericórdia, mais da tua bondade, mais do teu Espírito, Senhor, sobre nós. Que a tua direção, Senhor, venha sobre as nossas vidas nessa manhã e cada ato desse culto venha glorificar e bendizer o teu santo nome. Nós assim te louvamos e te engrandecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos adorar a Deus agora através de um hino conhecido nosso, hino de número 19 do nosso inário, que tem o título Rei Sublime. Adoremos com a nossa equipe de música nessa manhã. Sublime majestade e glória sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, canta
dia, irmão, que Deus nos abençoe. Vamos agora interceder pela pessoa da nossa igreja, pelo nosso país e por tudo aquilo que está acontecendo no mundo, porque sabemos, Senhor, que Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui para Te adorar, para Te louvar, para Te agradecer, Senhor. Sabemos que Tu está presente agora nesse momento em todos os lares, abençoando as pessoas que estão sobre você, direcionada nesse momento, Pai. Abençoa cada um, abençoa as pessoas que estão passando por problema de dificuldade, Senhor. Que o Senhor esteja sempre conosco nas dificuldades da nossa vida. Abençoa os enfermos da nossa igreja, abençoa todos aqueles que estão nesse momento passando por momento ruim, Pai. Tu sabe de tudo, Tu é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Receber todo louvor. Pela fé, o Filho de Deus, sou vencedor. Senhor, tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Confiamos em ti, Senhor, porque só tu és o nosso Deus eterno. Só tu, Senhor, conhece todas as nossas dificuldades. Só tu, Senhor, conhece todas as nossas necessidades. Por isso, neste momento, Senhor, entregamos estes louvores a ti, Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor os receba como aroma suave, Senhor. Agradecemos a ti mais uma vez por nossas vidas. Agradecemos a ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós diante de tanta adversidade que temos passado neste momento, Senhor, no nosso país, no mundo como um todo. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue a falar aos nossos corações e que também o Senhor continue a nos proteger, Senhor, porque somente em ti confiamos, Senhor. Somente em ti entregamos as nossas vidas, Senhor, pois tu és o nosso Deus eterno. Tu és aqueles que cuida de nós, Senhor. Tu és aqueles que não dormem nunca. Em nome do teu Filho amado Jesus é que eu oro e lhe agradeço. Amém, Senhor. Do verso 3 ao verso 14. Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Que diz assim: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Peraí, vamos parar um pouquinho aqui. Tivemos um probleminha técnico aqui, irmãos, já resolvido. O som está saindo certinho. Tudo ok? Então vamos lá, Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, que diz assim:
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como nas da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Queridos, vamos ter mais um momento de oração, invocando ao nosso Deus, pedindo a sua direção, pedindo o seu cuidado, porque nesse tempo, né, que a gente tem que transmitir as reuniões, né, quem está aqui do outro lado da tela, ou melhor, do outro lado do celular, né, tem toda uma dificuldade, tem toda uma equipe aqui trabalhando para que tudo funcione direitinho. Então eu peço que você sempre ore por esses irmãos, por essas irmãs, porque é uma novidade, né? E normalmente a gente acaba cometendo alguma falha técnica ali ou acolá, e eu peço que os irmãos tenham paciência, tenham misericórdia, orem pelas nossas vidas, né? Porque é uma novidade para todos, é um desafio grandioso para todos que estão aqui. Mas louvado seja Deus, porque Deus tem reunido pessoas aqui nessa igreja que são corajosas, dispostas e compromissadas. Então vamos orar, pedir a bênção do Senhor para a direção da exposição da sua santa palavra. Senhor, queremos te agradecer mais uma vez nessa manhã por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concede. Queremos te pedir, Senhor, que tu nos direcione em cada momento, Senhor, dessa exposição. Que a tua palavra, Senhor, venha ser alvo do nosso prazer, do nosso contentamento. Que nessa manhã, mais uma vez, o teu doce Espírito venha iluminar o nosso entendimento e que essas palavras, Deus, que num primeiro momento parecem complexas, que elas sejam simplificadas pela simplicidade da aplicação que vem do teu Santo Espírito. Que nessa manhã o Senhor nos conduza de maneira tranquila e de maneira prazerosa à luz da tua santa palavra. É o que eu te peço e eu te agradeço, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, essa é sem dúvida uma das porções mais pregadas, né? Normalmente, pastores gostam muito de pregar na carta aos Efésios. Eu mesmo, aqui na Igreja Presbiteriana, já fiz uma exposição inteira de todos os capítulos de Efésios. E esse domingo que a gente está vivenciando hoje, né, é um domingo muito especial, porque no domingo passado nós falamos sobre o Pentecostes, no retrasado nós falamos sobre a ascensão de Cristo. E esse domingo celebra-se uma doutrina muito importante para a vida da igreja, que é a doutrina da Santíssima Trindade. E muitos acham, né, por sermos protestantes, por sermos evangélicos, não cremos na Santíssima Trindade. Pelo contrário, nós cremos no Pai, nós cremos no Filho e nós cremos no Espírito Santo que derramou dons, virtudes e amor em nossos corações. E nessa manhã, esse capítulo aqui, esse trecho, né, do verso 3 ao verso 14 de Efésios, está falando literalmente da obra do Pai, da obra do Filho e da obra do Espírito Santo. Outro ponto muito importante para nós essa manhã é a origem dessa carta. Paulo está escrevendo essa carta diretamente da prisão. E diretamente da prisão, diretamente ali do seu sofrimento, da sua angústia, da sua solidão, ele está falando que ele é o homem
mais feliz da terra, porque bênçãos espirituais estão sobre a vida de todos os membros da Santa Igreja do Senhor, espalhada por toda a face da terra. E é isso que eu quero destacar, porque o texto está dividindo o louvor ao Deus triuno, pelas bênçãos da eleição feita pelo Pai, pela redenção consumada pelo Filho e pela certificação efetuada pelo Espírito, ou escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. E à luz disso tudo, eu quero trazer aplicações que eu espero ser proveitosas e valiosas para a nossa caminhada. A primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto é que Paulo está louvando ao Deus Pai. Aí uma pergunta precisa surgir logo nesse início. Ele está louvando ao Deus Pai por que razão? Qual é o motivo que motiva Paulo a adorar ao Deus Pai dentro de uma prisão? Engraçado, se nós relacionarmos essa situação de prisão, de isolamento social, com o nosso isolamento, é claro que nós estamos dentro das nossas casas, com a nossa geladeira. Nem todos estão com a geladeira bem cheia, mas tem alguma coisinha ali na geladeira. Pelo menos você ainda pode beber uma água fresquinha e gelada. Paulo não tinha toda essa regalia. Você ainda pode tomar o seu banho, você ainda pode dormir numa cama tranquila, macia, apropriada, né, para o teu tipo físico, né? No meu caso, eu normalmente durmo numa cama ortopédica por causa de problemas de coluna, mas tendo recursos. Paulo não tinha nada disso, e ele está louvando. Outro ponto importante para a nossa aplicação aqui desse primeiro ponto é que a igreja do Senhor é chamada a louvar, é chamada a adorar. E como nós viemos falando ao longo das escolas dominicais aqui na igreja, que o motivo de estarmos aqui não pode ser os nossos sentimentos, não podem ser as circunstâncias que estão à nossa volta ou causando-nos algum tipo de empecilho, obstáculo emocional para estar na casa do Senhor. O nosso motivo para estar na presença de Deus vai além de circunstâncias terreais, vão além de circunstâncias emocionais e psicológicas. Ela é uma motivação espiritual que Deus realizou no tempo, no espaço e na história em nossas vidas. Então Paulo está louvando ao Deus Pai. E ele diz assim no verso 3 ao verso 6, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já começa adorando a Deus por causa do seu Filho. Porque tem um Filho que foi enviado, tem um Filho que se fez homem, tem um Cristo, um Messias prometido, que agora está cumprido e que realizou a sua grande obra na história. E ele diz que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha que curioso, embora estejamos aqui, alguns irmãos, 15 irmãos aqui reunidos, outros na sua casa, você aí nos assistindo virtualmente, nós somos abençoados espiritualmente nas regiões celestiais em Cristo, ou seja, ao mesmo tempo que estamos aqui, ao mesmo tempo que você está na sua casa, você está espiritualmente na presença de Cristo e ninguém pode te tirar de lá. E ele diz mais, o verso 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aí alguns pontos aqui nós precisamos destacar. Paulo inicia dizendo bendito, né? Bendito Deus Pai de nosso Senhor. Essa expressão bendito é uma expressão de elogio, é uma expressão de agrado, ou seja, a igreja do Senhor é convocada a elogiar, a falar bem, a proclamar os grandes feitos do Senhor na história e também particularmente das nossas próprias vidas. E eu tenho certeza que você tem muitos motivos para louvar, para engrandecer a esse Deus Pai Todo-Poderoso, que te tem abençoado com toda sorte de bênção, com toda sorte de graça, com toda sorte de fortalecimento para essa caminhada em fé na sua presença. E ele diz que o Pai te abençoou ao te escolher
para um propósito eterno. E olha que esse louvor começa a partir de uma obra que Deus iniciou na eternidade. Ou seja, não é apenas uma obra que começou aqui, no dado momento em que Deus disse, haja luz. Mas antes que houvesse luz, Deus já estava dizendo na eternidade, haja cruz, haja salvação, haja eleição, haja adoção, haja santificação, haja justificação, haja fé no coração dos eleitos, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, meus irmãos, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, nós somos abençoados espiritualmente nas regiões celestiais. E as situações críticas que abalam o nosso país, abalam a nossa economia, abalam as nossas finanças pessoais, como eu conversava com meu querido irmão José de Arimateia, que não via já 60 dias, ou 70 dias, na verdade, conversávamos apenas pelo celular, por meio de áudios. E poder falar para ele, olha, José, a crise está atacando a todos. Nessa semana mesmo, eu com a minha esposa, e daqui a pouquinho minha esposa vem falar comigo e fala assim, acabei de receber uma mensagem da escola. Eu falei, o que aconteceu? Meu salário foi reduzido em 70%. Então é algo que atinge a todos, mas também há outra coisa muito maior e muito superior que está nos atingindo e nós estamos esquecendo. Ele já nos abençoou, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Outro, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu para a santificação, para a vida santa, para ser separado. E nesse sentido, a santificação tem duas estradas, ou dois caminhos, ou duas direções. Um é o caminho definitivo. Fomos santificados uma vez por todas para estar na presença de Deus. E a outra direção da santificação é, estamos sendo gradualmente, progressivamente, todos os dias, sendo santificados no nosso caráter e na nossa moral e na nossa ética. Diz o texto também no verso 5 que Ele nos predestinou, como crentes para adoção. Ou seja, Ele nos adotou como filhos. Agora pertencemos a Ele, não apenas por meio de uma eleição, por meio de uma predestinação, por meio de uma santificação, mas porque Ele nos adotou e agora nos chama de filhos amados. Isso me faz lembrar quando tinha lá pelos meus 15 anos mais ou menos, era muito comum ouvir assim das pessoas, enquanto você não é um cristão convertido e nascido de novo, você é apenas uma criatura. Você é criado por Deus, mas não filho de Deus. Se falava muito isso. E em certa medida isso traz algumas verdades poderosas para a nossa vida, porque aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, a sua salvação, a sua separação, a sua eleição não aconteceu por causa de grandes feitos que nós realizamos, mas porque Deus tomou as decisões de antemão, na eternidade, antes mesmo que nós fizéssemos uma escolha pelo bem ou pelo mal. E assim se manifesta a sua soberania sobre as nossas vidas. E Ele também nos concedeu graça, ou melhor, concedeu graça aos crentes, por intermédio de Jesus. E eu amo essa palavra graça, porque além dela ser um favor imerecido, ela também é uma capacitação sobrenatural. E nesse período que a gente está vivendo, que vamos combinar, é muito chato, é muito desgastante, é estressante. Alguns estão tendo crise de ansiedade, outros crises de pânico. As crises estão aparecendo e nós precisamos nessa hora recorrer à graça. A graça de Deus que nos fortalece para momentos de crises como esse. Porque embora sejamos abençoados espiritualmente, é verdade que se nós ficarmos olhando apenas para as circunstâncias, nossa fé, nossa espiritualidade também vai ser abalada. Então é importante que eu use a fé, a espiritualidade, para reordenar todo o meu interior. É imprescindível que nós olhemos para a palavra e creiamos que Ele tem nos abençoado. Uma outra questão muito importante que a gente precisa analisar à luz dessas bênçãos espirituais é que muitas vezes nós confundimos bênçãos materiais com bênçãos espirituais. Nós não vivemos única e exclusivamente de questões materiais. Nós vivemos também da espiritualidade, daquilo que é eterno, daquilo que vai durar para toda
a vida na eternidade. Então é um tempo também de refletir e ver como que as riquezas do mundo, como a economia tem o seu fator temporal. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Usaria até uma expressão comum da psicologia e da psiquiatria, a economia é bipolar. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Mas a economia do Espírito Santo, a graça que a nós é dispensada, ela não é bipolar. Ela é sempre e eternamente abundante sobre as nossas vidas. E de repente, nesse tempo, é importante nós pararmos, refletirmos, para ver onde está realmente firmada a nossa fé, onde está a nossa esperança, o que nós realmente, onde realmente estamos colocando o nosso coração. Porque onde nós colocamos o nosso coração, ali estará também, como disse Jesus, o nosso tesouro, né? O nosso coração. Agora, olha que interessante, a bênção de Deus tem um outro caráter importantíssimo. Ela é irreversível e irrevogável. Uma vez que Deus te abençoou, ninguém pode te tirar essa bênção. Não há como perder essa bênção espiritual, porque ela é irreversível e irrevogável na sua vida, meu irmão. Então você que está aí na sua casa, de repente você está com toda a sua família nesse isolamento, de repente você está sozinho, de repente seus filhos não estão podendo te visitar por questões práticas desse momento. Talvez agora começaram as visitações por causa da flexibilização, mas mesmo assim começa aquela chatice toda, usa máscara, álcool em gel, lave as mãos o tempo inteiro, né, gerando todo esse desconforto, incômodo, estresse. Mas nós precisamos entender que independente dessas circunstâncias, com visita ou sem visita, com dinheiro ou sem dinheiro, com recurso ou sem recurso, Deus já tem te abençoado de maneira abundante, irreversível e irrevogável. O segundo aspecto desse texto é que Paulo vai louvar ao Deus Filho. Então ele começa louvando as obras e exaltando as obras do Deus Pai. E agora ele exalta as obras do Deus Filho do verso 7 ao verso 12. E se você voltar ali ao texto comigo e ler, vai dizer assim, no qual, ou seja, nele, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que nos derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então a primeira bênção aqui, a primeira obra que é exaltada, que é apontada por Paulo, é que Cristo ofereceu a redenção através do perdão dos pecados por meio do seu sangue. Então aqui nós temos uma bênção espiritual, irmãos, que nos motiva a adorar, que nos motiva a estar na presença de Deus. Esse tempo de Covid também está nos despertando muitas reflexões e muitos apontamentos. Quantos hoje estão verdadeiramente sentindo a necessidade de se ajuntar como corpo de Cristo na igreja local? No entanto, no período que nós estávamos em total bonança, nós não pensávamos duas vezes em furar o culto ou apenas ao culto de ceia no primeiro domingo do mês. Não é verdade? E agora a gente está vendo a necessidade real de ter a fé fortalecida para tempos de crise. Isso aqui me lembra muito bem aquela parábolazinha infantil, né, da formiga e da cigarra. Enquanto a formiga se preparava, a cigarra cantava. E nós sabemos o final da história. E podemos até fazer uma pergunta aplicativa a partir dessa parábolazinha infantil. Quem é você no reino de Deus? Quem é você dentro do corpo de Cristo à luz desses dois personagens? Uma cigarra que canta na hora que tem que produzir, ou a formiga que está produzindo na hora que tem que produzir, porque na hora que vier o inverno, que rima com o inferno, né, estejamos todos ali seguros, com todos os nossos recursos bem cuidados.
É engraçado ver, muitas vezes, as pessoas se manifestando na internet, falando, não vejo a hora de estar na casa do Senhor. Mas, infelizmente, na prática dos últimos anos, a gente vê que não era muito bem assim. Isso me faz lembrar de uma senhora da Igreja Presbiteriana do Jardim Augusta, que foi acometida por um câncer letal, e na primeira oportunidade que ela teve, ela foi à igreja. E eu lembro desse dia como se fosse hoje. Todas as irmãs daquela igreja vestiram um lenço para solidarizar e mostrar uma empatia e simpatia pela causa dela, pela luta dela, pelo sofrimento dela. E ela pediu uma oportunidade na época ao pastor Carlos César, eu era auxiliar dele, para dar uma palavra à igreja. E ela veio à frente falando e confessou a sua falha. Quantas vezes por preguiça eu não quis ir à igreja? Quantas vezes por causa de problemas de tristeza, problemas que me entristeceram apenas, eu deixei de ir na igreja. E agora eu vejo a importância de estar com os irmãos, da importância de ter esse fortalecimento que vem através do olhar do amigo, como diz Provérbios, né, que a presença do amigo é como medicina para os ossos. Então, nesse momento, a gente sente a nossa fé ser mais abalada ainda, porque não temos o olhar do nosso irmão, não temos o sorriso do nosso irmão, e não temos também aquele olhar de correção do nosso irmão. Então, estamos sofrendo em vários aspectos diante dessa situação. E que, nesse momento, tenhamos essa reflexão, para que quando nós voltarmos, a igreja possa vivenciar um verdadeiro avivamento. Um avivamento que vem das Escrituras, que vem da compreensão de que eu adoro a um Deus eterno, que agiu na eternidade antes mesmo que eu viesse a nascer. Mas antes que eu viesse a nascer, eu já estava nos planos dele. Eu adorar um Deus Filho que se fez homem e que com o seu sangue nos comprou para efetivamente podermos nos achegar à sua presença. Então não podemos desperdiçar o nosso tempo com coisas passageiras dessa vida. Precisamos investir mais na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã. Devemos rever para o que nós fomos chamados. E quando eu digo rever, é voltar à Escritura, voltar ao ensinamento de Cristo para essa nova caminhada, para esse novo desafio que a sociedade como um todo está vivenciando. Outra coisa que Paulo está louvando ao Deus Filho é porque Cristo ofereceu a revelação do plano de Deus e de trazer todas as coisas sob o controle de Cristo. Agora o plano de Deus está revelado. Cristo ofereceu aceitação diante de Deus segundo seus propósitos soberanos de eleição. E é engraçado quando Paulo está falando do mistério que é revelado. E é engraçado que no passado, no tempo de Paulo, havia muitas religiões de mistério. Não muito diferente de hoje, assim como tem movimentos religiosos que dizem não ser religiosos, mas que todas as suas práticas são mantidas em segredos até mesmo para os iniciados, para que eles vão descobrindo, né, esses segredos ao longo dos anos. Aqui, o Evangelho me mostra claramente que não há segredo, que não há mistério. O mistério está revelado, está descortinado ante os nossos olhos. Deus se revelando como Senhor da história e providenciando para o homem, para a humanidade, um substituto. Essa é a razão de nos reunirmos como igreja para louvar, bendizer ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Por último, Paulo exalta e louva o Deus Espírito Santo. Isso mesmo, Deus Espírito Santo. E olha o que vai dizer do verso 13 ao verso 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, aqui Paulo está louvando ao Deus Filho por essa obra magnífica que é nos selar com o seu Espírito. Domingo passado, quando nós falávamos do Pentecostes, nós falamos que era uma festa,
Falamos que era uma promessa e depois vimos o seu cumprimento, que é o derramamento. Vimos que dentro desse cumprimento temos 3 eventos dentro do livro de Atos que mostram o derramamento do Espírito Santo de maneira totalmente diferente. Agora aqui, praticamente 60 anos depois de Cristo, 60 anos depois desse evento, o que Paulo está falando sobre a ação do Espírito? Ele está falando que depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. É engraçado que muitas dúvidas são elencadas, né, quando a gente fala do Espírito Santo, por causa das diferentes denominações e diferentes abordagens ou interpretações das Sagradas Escrituras. Mas esse texto aqui está muito claro. Ele está falando que uma vez que nós ouvimos, que nós cremos no Evangelho da salvação, nós fomos o quê? Selados com o Espírito Santo. E isso, meus irmãos, né? Porque muitos vão dizer, não, você só tem o Espírito Santo se você tiver o determinado dom do Espírito. Se você tem esse ou aquele, aí sim você tem o Espírito Santo. Eu quero te dizer que não é bem assim, viu? A manifestação do Espírito através dos seus dons não é a confirmação primeira de que temos o Espírito. A confirmação primeira é ouvir e crer, porque a fé vem pelo ouvir, e o primeiro dom do Espírito que nos é dado quando nós nos arrependemos é crer. Crer nessa verdade. Então, se você crê de maneira, vamos colocar assim, inabalável, se você tem convicção que esse é o Evangelho da salvação e que esse Evangelho está mudando a sua vida de dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, então isso significa que o Espírito Santo marcou você, e detalhe, de maneira também irrevogável, porque uma vez que é selado, é marcado, seria mais ou menos assim como se faz com os animais, como por exemplo bois e vacas de uma determinada fazenda. Marca-se ele com fogo para dizer assim, esse boi aqui tem um dono, e esse dono é fulano de tal. No nosso caso, nós somos selados pelo Espírito Santo. E é como se Deus estivesse dizendo assim, você está marcado, selado, e você é meu, e ninguém vai te tirar das minhas mãos. Isso é tremendo, irmãos. Essa é a razão para estarmos na presença de Deus. Essa é a razão pela qual, o porquê de estarmos juntos, reunidos, mesmo que virtualmente. E se você, nessa manhã, acordou para ouvir essa mensagem, isso fala muito sobre você, fala muito sobre a sua fé, fala muito sobre a sua disposição. Se você é aquele que valoriza a congregação, o ajuntamento dos irmãos, isso fala muito sobre a sua fé. Isso mostra que você não é como muitos estão dizendo assim, eu sou a igreja. Aí tem um probleminha muito sério. Eu sozinho não sou a igreja. Nós somos a igreja. A igreja é sempre tratada no plural. Nós somos pedras, né, que se ajuntam, que formam o templo de Deus. Nenhuma igreja é uma pedra solitária. Toda igreja é formada de vários elementos. E eu quero louvar a Deus pela sua vida que está aí assistindo e participando conosco, mesmo que virtualmente, mas louvando ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Para encerrar, a gente aprende à luz desse texto 7 grandes bênçãos e 3 grandes verdades. As 3 grandes verdades: devemos adorar ao Deus Pai pela grande obra que Ele desempenhou a partir da eternidade. Devemos louvar ao Deus Filho pelo preço que foi pago na cruz para nos resgatar. Devemos louvar ao Deus Espírito Santo, porque Ele nos selou e assim nos garantiu um recurso para a eternidade. Nós somos feitos agora herança do Senhor. E as 7 bênçãos que esse texto revela a nós são a eleição, a adoção, a redenção, a revelação,
a herança, a salvação e a promessa. Então nós temos bênçãos que nascem na eternidade, bênçãos que são concretizadas no tempo e bênçãos que vão ser concretizadas no futuro. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo: você é abençoado pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. E essa é a razão pela qual nos reunimos como igreja para adorar o seu santo nome. E falando em adorar, vamos louvar e engrandecer ao nosso Deus mais uma vez essa manhã com a nossa equipe de música. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime. É o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, nome de Jesus. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Chegamos a mais um final de nossa transmissão e, para a glória de Deus, nós estamos aqui para celebrar mais um domingo, celebrar a esse Deus triuno e amoroso e todo-poderoso. Eu quero então aqui aproveitar nessa manhã, já faz alguns domingos que eu não faço isso, mandar um abraço para todos os irmãos e irmãs que estão aqui participando ativamente e colocando comentários aqui na nossa transmissão. Quero mandar um abraço aqui para a Diana, que é lá do Jardim Augusta, e ela está falando do testemunho, né? Eu lembro disso, e é verdade, ela também lembra, eu também lembro, isso marcou profundamente a minha vida. Mandar um abraço aqui para a Maria Helena, para a Soraya, para o Marcos Aquino, para a Alessandra Assunção, para o presbítero Giovanni, para a Elaine Costa, para o Décio, nosso presbítero, Tatiana Moura, minha esposa, mais a minha filha Marcela e o Gabrielzinho estão lá em casa assistindo também, participando, Dona Maria do Carmo, Dona Lúcia Silva, Zé Arimateia, que está tanto presencialmente quanto virtualmente aqui participando, né? E todos mais que participaram. A Letícia também havia me falado da sua prima, que é a Pratati.
Então, mandar um abraço para a Tati também, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Quero agradecer a todos os diáconos que estiveram aqui ontem pela manhã, fazendo o seu plantão, para receber, né, os alimentos para compor as cestas básicas. E antes que eu me esqueça, tem mais algum outro aviso? Orar pelo aniversário da Ana Beatriz, pela mãe da Dona Elisa, que está internada. Em Belo Horizonte, isso? Está em Minas. E ela tem 92 anos. Amém. Então vamos encerrar aqui o nosso culto de louvor e adoração a esse Deus triuno, orando, intercedendo e também agradecendo pelo dom da vida, por esses irmãos que estão fazendo aniversário. Senhor, queremos te agradecer por mais uma manhã que o Senhor nos concede. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Pai, pela obra que o Senhor desempenhou. Muito obrigado pela obra do Teu Filho. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo selar do Teu Espírito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por poder bendizer e exaltar o Teu santo nome neste local, juntamente com os nossos irmãos. Senhor, oramos pelos aniversariantes, te pedimos a Tua bênção, te pedimos, Senhor, para que eles tenham mais anos de vida, saúde, prosperidade e, acima de tudo, Senhor, mais do Teu Santo Espírito, mais dessas bênçãos espirituais que estão dispostas, disponibilizadas a nós, Deus, nas regiões celestiais. Senhor, te peço também pela vida da mãe, Senhor Deus, da Dona Elisa, que está com 92 anos e internada em Minas Gerais. Eu quero te pedir que o Senhor estenda a Tua mão, que o Senhor cuide, que o Senhor livre, que o Senhor faça a Tua santa e poderosa e soberana vontade. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã que está nessa transmissão ao vivo, que tenhamos um domingo abençoado e em paz na Tua santa presença. Agora, Senhor, que cada um retornará aos seus afazeres, que a Tua bênção, Deus, que a Tua graça estejam sobre todos eles, sobre todas elas. Nós assim te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Como era de costume, nós nos despedimos dizendo, ide todos em paz. Agora eu vou ter que dizer, deixe essa transmissão ao vivo em paz, compartilhe com o maior número de pessoas e aproveite esse domingo para falar com seus irmãos. Mande mensagem de voz, mensagem de texto, faça chamadas de vídeo, né, que é uma benção. Na semana passada eu mesmo recebi uma mensagem de vídeo de 4 irmãs ao mesmo tempo. Foi uma bênção. E eu louvei a Deus por aquele momento, porque foi muito acalentador. Então faça isso. Não podemos nos abraçar, mas podemos falar, né? Então manifeste seu amor de uma outra maneira. Até mais, hoje, às 19 horas, para o nosso culto vespertino. Deus abençoe a todos e todas. Tenham um bom domingo.